Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre a cura, né? Por que que muitas pessoas se curam, muitas pessoas demoram para se curar, outras pessoas se curam assim num estralo e outras pessoas não se curam, né? Então nós vamos conversar aqui hoje sobre a inteligência da cura, né? A religião do futuro, né, será honrar apenas a busca espiritual em geral, né? Mas assim não teremos qualquer tipo de religião específica, né? Porque que é a busca espiritual, né? É o autoconhecimento, né? Quando você não se autoconhece, você tem uma cura breve, logo vai aparecer um outro problema no seu emocional, no seu espiritual, na sua mente ou no seu físico, né? Então a sincronicidade é apenas assim uma expressão manifesta de que os eventos sincronísticos são assim eventos em que algo que é é, o nosso assim acontecimento intrapsíquico, né? Como assim um sonho ou uma visão de repente, né? Então, como eu sei assim se eu estou indo no médico correto, no terapeuta correto, quando estou indo comprar uma roupa correta ou estou indo comprar meus alimentos no lugar correto. Vai acontecendo eventos sincronísticos, né? O que é eventos sincronísticos, Maristela? Uma sincronicidade que te leva àquele local, né? Então, se eu não tenho uma mente aberta, eu vou eu vou ser assim indicado por alguma pessoa que também não tem a mente aberta, que vai me indicar um profissional que não tem mente aberta, né? Se eu tenho a mente aberta, né, sou aberta ao novo, eu vou ter amizades com pessoas ou vou ter relações ali na internet que vão fazer com que eu descubra aquele profissional que tem a mente aberta, né? Isso são eventos sincronísticos, né? E mesmo assim, coisas que, lugares que eu tenho que ir e meu carro não funciona para eu ir, é um evento sincronístico, tá? O universo está me dizendo, não é para você ir, né? Então, aquilo a gente tem que aprender que mesmo os eventos que a gente acha que não são bons, são de alguma forma, estão de alguma forma nos protegendo de algo, né? E então, entre uma espécie assim, entra em uma espécie de interação lúdica, né? Com elementos da realidade física. Então a consciência está de alguma forma tecida no tecido do universo, né? O que eu quero dizer com isso? Que a consciência não é algo que emerge com um acidente, né? E algo que podemos assim chamar de consciência cósmica ou criatividade cósmica, né? E as sincronicidades são muitas, né? Quando nós temos a mente aberta, a todo momento está acontecendo um ato ou algo sincronísticos que nos mostra claramente se devemos ou não devemos fazer aquilo ou ir até aquela pessoa, né? Então, simplesmente refletindo o mundo objetivo, né? São experiências transpessoais, né? A pessoa se vivencia um tipo de sequência muito poderosa que parece estar acontecendo em outra cultura, né? Então, quando eu tenho a mente aberta, eu procuro um terapeuta de mente aberta. Aí então eu vou trabalhar uma psicanálise
não aquela convencional, mas aonde o terapeuta inclui a transpessoal para que eu chegue a conseguir vivenciar uma outra cultura em outro século, né? E, e então o paciente tem algum assim papel muito envolvido nisso. Ele descobre que ele tem um papel muito envolvido nisso quando ele vivencia uma outra cultura em outro século dentro de uma terapia, né? Usando a transpessoal, usando a respiração holotrópica, a retrocognição, e ele vai ver que alguns atos que o estão prejudicando aqui no momento atual já vem de outras existências em outra cultura, em outro século, e que ele está sendo uma repetição de erros, né? Então, exemplo, você pode vivenciar assim que você está ferido, ou vivenciar alguma emoção assim forte, como ódio ou ciúmes, né? Importante ver essa experiência de vida passada, né? Como uma característica crítica, né? O que eu fazia lá que eu estou fazendo aqui novamente, né? Onde é que eu estou patinando, né? Estou evoluindo ou estou patinando, né? Então, assim, não estou testemunhando algo, mas na verdade, de fato, eu já fui essa pessoa aí que eu estou vendo, né? E eu já passei por isso. E se me perguntar, assim, o que você fez, Maristela, no feriado passado? Ah, eu fui navegar no iate, né? E aí eu digo assim que eu fui navegar num iate e você fica imaginando eu navegando num iate. Mas se isso saiu da minha memória, então é um evento real. Então eu não posso estar fantasiando algo que saiu da minha memória na regressão, na retrocognição, numa experiência transpessoal, né? Mas então isso é um evento real e isso é realmente eminentemente curador, né? Eu tenho visto pessoas que tinham assim sérios problemas emocionais, como assim depressão, asma, fobias, né? E rastreando esse passado, vendo essa cena, né? Em outra cultura, em outro século, de repente esses sintomas que resistiam em algumas sessões de psicanálise assim tradicional desaparecem, né? Então todo tipo de experiência transpessoal tem realmente um potencial de cura, né? E todo bom profissional que trabalha com cura tem que ser o suficiente aberto para trabalhar com essas experiências, né? Porque caso contrário, são só teorias, blá 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 blá, né? E porque essas pessoas, esses profissionais são limitantes de alguma forma, e como que podem alcançar os mecanismos de cura, né? Então você pode falar assim para mim, mas então, Maristela, como eu posso não cair na mão de um profissional assim que não tem mente aberta, né? Ora, se você não tem mente aberta também, é um evento sincronístico. Você vai parar de frente com ele. Quando você começar a abrir mais a sua mente, você vai rejeitar esse profissional e vai procurar por um outro de mente aberta. Mas como assim, se eu não conheço um? Ah, você vai ver ele na internet, você vai ver um vídeo dele, você vai ver passando ali na sua página inicial, porque quando estamos prontos, o evento sincronístico leva você àquela situação, né? Tem muita gente doente que gosta de estar doente. Tem muita gente doente que não quer realmente a cura, né? Tem muita gente que prefere às vezes pegar até o vírus, a Covid, para ficar, assim que eu fico 2 semanas em casa, e acaba se enganando e se entubando, né? Porque ele está na dúvida se ele quer ser útil ou não, se ele quer viver ou não,
se ele quer ter saúde ou não, né? Então, exemplo assim, o paciente ele vem e ele diz assim, ele aparece com uma tiboia aqui no ombro e diz assim, olha, eu estou assim com a esclávia, aqui o cocinho de trás, a esclávia quebrada, eu quebrei ontem num tombo, escorreguei no meu prédio, estava chovendo e eu quebrei, né? Uma dor assim insuportável, né? E aí você primeiro trabalha com a psicanálise tradicional, né? Peraí, você escorregou, estava chovendo, caiu e quebrou, né? A esclávia. O que que você fez horas antes, né? Horas antes ou no dia anterior, o que que você fez, né? O que que aconteceu que você de alguma forma ofendeu pessoas literalmente ou não jogou essas pessoas para o chão. E ele vai dizer assim para você, primeiro ele pensa, ele fica lá às vezes 10 minutos para mais pensando se ele vai ou não contar para você a verdade. Quando ele resolve contar a verdade, então ele vai dizer para você que funcionários dele se reuniram para resolver tal problema, que a obra lá já estava atrasada, e ele sempre costuma chegar atrasado, e foram lá e resolveram. E ele chega atrasado, não admite que peões sejam mais competentes que ele, então ele humilha e o joga para o chão, né? Mas à noite, quando ele volta para o prédio dele, para a casa dele, tá chovendo e ele escorrega e quebra a esclávia, né? O acidente ele é de acordo com a agressão feita com o próximo ou com os próximos, né? E a minha surra eu levo de acordo com já o meu conhecimento, né? Esse mesmo paciente em terapias anteriores, ele já havia entrado em retrocognição, regressão de memória, hipnose, que você queira chamar, e através da respiração holotrópica também. E ele viu que ele já foi, assim, ele já teve poder na mão, um poder político, um poder financeiro, onde ele fazia construções mais ou menos, sem se importar se as pessoas iriam se machucar ou não, dava uma ventania, uma chuva, caía pedaços, até que deu uma chuva forte e caiu toda a construção e matou várias pessoas, né? Então ele já teve essa atitude de agressão, de não se importar com as pessoas, de certa forma ser um sociopata, aquele que é frio, não se importa com o que acontece com o outro, em outras culturas, em outros séculos. E quando ele já aprendeu isso, e ele vai para o trabalho, é um engenheiro civil, ele vai para o trabalho e repete o mesmo tipo de erro, né? Então, o universo não vai permitir. Nossa surra é sempre de acordo com o nosso conhecimento, com o que com o que já nos é esclarecido, né? Então, a inteligência da cura, né? Porque eu chamo de inteligência da cura, né? Porque nem todos realmente almejam essa cura, né? Ai, nós estamos passando por uma pandemia, culpado é a política, culpado são os médicos, culpado é o sistema, né? Será mesmo? O culpado é a China? Será mesmo? Né? É tão bom a gente ficar achando culpado, em vez de ficar achando culpado, porque é que você não procura uma terapia, vai ter um autoconhecimento, se conhecer, para você se proteger de você mesmo, né? Porque o universo, se quisesse, barrava. Vamos supor que esse vírus começou na China, estava tão longe de nós, não estava tão longe, como que no estralo ele chega em todos os países, todos os cantos do mundo, né? Então ele vai matar pessoas que não têm autoconhecimento de si mesmo, que
De repente, será que realmente almejam a cura? Almejam realmente crescer, evoluir? Então fica aqui o meu propósito para vocês. A inteligência da cura, ou seja, eu me curo quando me torno inteligente comigo mesmo. Ninguém me cura, eu me curo. Gratidão, amor sempre.